Estamos ao vivo, é isso. Boa noite a todos que nos escutam. Somos os afundadores de startups, pessoas normais falando sobre os tropeços do empreendedorismo. Esse podcast, vale avisar, não vai te deixar rico, mas talvez faça você sofrer menos em sua jornada. Eu sou o Kelvin. Eu sou o Lúcio. E eu sou o Hugo, e esse é nosso MVP e primeiro episódio piloto. Então, se prepara. Tem coisa boa aí. Vem coisa boa aí, não estranhem. Mas logo a gente vai ficar profissional em podcast, pode crer. Bom, o tema dessa temporada são os primeiros passos da sua startup. E o tema de hoje que a gente trouxe para falar aqui, um tema fundamental para começar, na visão de todo mundo aqui, é como escolher os seus sócios, né? Ou, mais ainda, como lidar com a escolha e os conflitos de ter um sócio, certo? Então, antes de mais nada, vamos às apresentações iniciais. Vou começar por mim. Eu me chamo Hugo Cobra, Hugo, esse é meu nome mesmo. Sou psicanalista, sou formado em psicologia e trabalhei com aceleração de startups nos últimos 6, 7 anos. E lá, como psicólogo, eu prestava suporte psicológico direto aos empreendedores, aos colaboradores das startups. Então, nesse período trabalhando com isso, eu vi bastante gente vivendo desafios empresariais, societários e afins, né? Então, estou aqui hoje para contribuir nesse sentido. Lúcio? Eu sou o Lúcio, eu sou formado em administração, faço mestrado em administração, trabalhei os últimos 10 anos em startups, fali uma startup no processo, mas ajudei algumas a crescerem e a lidar com a questão de sócio, questão de crescimento, de pessoal, de novos mercados. Fiz um pouco de tudo nessa vida aqui no Brasil e fora. Kelvin? Boa. Bem, meu nome é Kelvin, também sou formado em administração, fui colega do Lúcio na faculdade. Sou um empreendedor serial ao contrário, então, assim, fali várias startups já, estou indo aí pela minha 4ª tentativa. E, enfim, também dentro e fora do Brasil, né, principalmente aqui no Brasil e na América Latina, mas com diversas experiências aí, bem, acho que me ajudaram bastante, muitas sofridas, mas espero que vocês não sofram tanto quanto eu sofri aí na minha caminhada e que a gente consiga ajudar vocês aí. Boa. Bom, a pior parte já passou, então. As apresentações, né? É que nem entrar numa festa, assim, quando tu não conhece ninguém, né? E nesse caso aqui a gente não tem nem bebida. Então, e realmente e o pior de tudo é que a gente não conhece ninguém, né? A gente não sabe nem quem está assistindo, quando está assistindo isso daqui. Então... A gente não sabe nem se isso aqui vai dar certo ou vai afundar, né? Mas estamos aí tentando. Vida de empreendedor. Afundar é algo que a gente tem experiência, né? Então, se afundar, a gente já está em casa. Exatamente. Bom, pessoal, já que a gente já está mais solto, né? Está aprendendo, eu vou aqui para a primeira parte dessa nossa conversa, né? Falando de escolha de sócio, acho que a pergunta inicial que me vem sempre, e mesmo na trajetória com a aceleradora e tudo mais, quando a gente começa a pensar sobre, bom, como achar um sócio, né? Então, a pergunta que eu formulo, assim, e aí jogo para vocês, para que a gente comece a conversar, como é que se prospecta um sócio? Como é que se prospecta um estranho, um parceiro de negócios, né, na prática? A gente volta e meia encontra aí startups na jornada do ecossistema, mas são histórias prontas, né? O fulano conheceu o ciclano e tudo mais. Mas para alguém que está começando e precisa montar esse núcleo duro de ação, como é que encontra, né? Então, Kelvin, começa tu dando um relato aí de como é que foi. Cara, acho que assim, né? O principal, assim, que é meio chover no molhado falar isso, mas que não existe uma fórmula muito específica para isso. Particularmente nas minhas experiências, na primeira experiência que eu tive, que foi Scribe, eu tinha uma ideia, que já estava há anos meio que matutando sobre, que na verdade o Scribe, para quem não conhece, muita gente não deve conhecer na verdade, mas ela era uma rede social parecida com o Medium, né? Com a diferença que o foco era literatura.
Então eram contos, poemas, poesias, então, mas muito parecido com o Medium mesmo, assim. E eu não conhecia o Medium, né? Então, quando eu falei, eu lembro a primeira vez que eu fiz o pitch da ideia, falei, tu falou, é igual o Medium. Eu, tipo, nossa, não conheço. Mas, voltando para o fato de como encontrei os sócios para isso, eu falava da minha ideia para todo mundo. Então, falava, até que um dia eu resolvi sair do Brasil para participar de um bootcamp de empreendedorismo. Aliás, aí eu já vou fazer o quê? Vou fazer um aumento de tração aí, falando que foi o mesmo bootcamp que o Startup da Real foi também, o Fire Festival do empreendedorismo. Olha só. Fire Festival do empreendedorismo é um conceito muito bom. Exatamente. Mas, enfim, acabei indo, né, nisso e eu conheci os meus sócios lá. Então, assim, basicamente, como que eu conheci os meus sócios? Eram os brasileiros, né, do lugar onde só tinha um monte de gringo, um monte de gente de fora do Brasil. Eu convidei os brasileiros para ir numa festa, né, e meio que foi, tipo, entre vinhos, biritas e drogas, a gente meio que começou a trocar ideias sobre o negócio. Eu também tinha comigo que teriam que ser pessoas que tinham habilidades técnicas complementares às minhas. Então, assim, eu achava que entendia algo de negócio, então precisava de alguém de tech e alguém de design, que manjava um pouco ali de visual para poder complementar, assim. Então, foi mais ou menos assim. Então, foi meio que não conhecia a fundo, não é aquela história, um amigo de infância, sei lá o quê, ou alguém que tinha um dinheiro, ou sei lá, sabe? Foi meio que, tipo, cara, literalmente igual como você falou no começo ali, do tipo, entrando numa festa, foi isso mesmo, entrando numa festa, chamando os caras para ir colar num lugar para tomar um vinho e beber, e falou, pô, e daí contar a ideia, e falar, Carol, então, o que você acha? Daí, e rolou, assim, começou desse jeito. E Tá, mas depois eu tive... Diga. Quando tu foi nesse bootcamp aí, tu já chegou lá pensando... Tinha uma intenção, assim, pô, vou ver se talvez tenha um sócio aqui, ou as coisas foram... Cara, você já tinha ideia quando você foi pro bootcamp, ou você desenvolveu lá? Não, já tinha ideia. O Scribe ele já era uma ideia antiga, assim, cara. O Scribe era uma ideia que era da faculdade até, assim. Então, eu cheguei a procurar gente para desenvolver a ideia, porque isso é outra coisa que é engraçada, né, cara? Tipo assim, isso também vai fazer o quê? 10 anos quase, né? Então, na época, meio que o que você aprende sobre empreender, né? O que você aprende? Você faz um business plan, não sei, sabe? Aquela coisinha tipo assim que você fica, caralho, mano, não pode ser isso, tá ligado? Então eu fui correr atrás de empresa que desenvolviam softwares, e daí eu falei, porra, é caro pra caralho, eu nunca vou ter dinheiro para pagar esse negócio, né? Porque também os caras de empresas de software querem meter a faca, então certo, assim, não tô errado não de fazer isso. Mas daí quando eu fui para esse bootcamp, eu não tinha uma ideia do tipo, será que eu vou encontrar alguém? Eu meio que fui no meio do boi bumbado, tipo, bora, vamos ver o que rola, mas não com a ideia de sair de lá com sócios ou até mesmo com o Scribe rodando. O que acabou foi o que acabou acontecendo. Mas foi muito mais numa ideia de me jogar e tentar ver o que rolava, assim, na época eu tava mais nesse sentido, assim. Então foi assim, daí só complementando a minha experiência, depois eu tive uma outra oportunidade onde eu na verdade me encontraram por conta de estar com o Scribe, estar muito presente nas redes sociais, um investidor, um cara que tinha uma ideia e tinha grana, ele meio que daí ele veio atrás de mim falando, tenho dinheiro, tenho a ideia e preciso de alguém para fazer o negócio rolar. Então eu preciso de alguém de tech e de negócio, mas eu invisto, eu coloco a grana para vocês começarem a ideia. Que foi depois uma outra ideia, foi outra empresa, que era o Check and Chat, que era uma empresa, cara, era tipo um negócio que você fazia login, check-in num local, e o local tinha uma salinha de bate-papo, onde você podia trocar ideia com as pessoas e conhecer as pessoas ali, fazer trocas. E daí a gente chegou até a fazer parcerias com shoppings, do shopping fazer ativação dentro das salas, etc e tal. Enfim, daí essa foi a segunda ideia aí também, que acabou tendo esse outro viés, né? O cara com uma grana que me achou, fez a proposta do tipo, te dou tantos por cento e você toca a parte de tecnologia de negócio e eu tenho a ideia aqui, desenvolve aí. Né?
Então foram duas experiências bem diferentes, assim, bem diferentes. Sim, numa primeira tu estava ali num ambiente de uma galera que pensava que tinha, né, as mesmas intenções, empreender e refinar negócios, etc. E aí, literalmente, numa festa, numa troca de ideias, surgiu, né, essa possibilidade. E no outro foi uma coisa mais assertiva e direta, né? Sim. Digamos assim, o cara te comprou como sócio, né? Exato, o cara foi me prospectar financeiramente. Tipo, ó, te paga um salário, que para um empreendedor já é uma coisa, né, mano? Você, tipo, o cara te paga um salário, fala, caralho. Você O mais começar uma interessante... startup com alguém falando que vai te pagar um salário é um negócio sensacional. Tentador, sempre é. Em algum momento a gente precisa falar também sobre o final de cada uma dessas relações, né? Aqui nasceu no amor Sim, e aqui sim, nasceu no sim, dinheiro. sim. Como é que Sim. terminaram, né? Mas vamos pro Lúcio. Vamos para os próximos episódios, essa daí. Cara, Boa. o meu caso foi a primeira startup que eu criei, foi logo quando eu estava ali no último ano da graduação, e era o momento que eu já estava estagiando em startup, eu tinha estagiado no Buscapé, tinha estagiado numa startup gringa e tal, e estava um momento isso era 2010, 2011, estava um momento, estava começando a dar esse boom de startups que a gente está nos últimos 10 anos, né? O Facebook estava se consolidando, o Google já estava grande pra cacete, a Amazon já estava grande pra cacete, já estava todo mundo ali estável pós-IPO, o mercado de fato começando a... Era o momento que começava a se falar de unicórnio, de modo geral. E meu primeiro sócio era um colega meu, então foi uma startup fundada por dois caras de administração. Não teve essa. A gente foi prospectar depois um sócio técnico para ele tocar, para ajudar a gente nessa parte. E a gente colocando tempo e colocando dinheiro também para o negócio virar. E de onde saiu a ideia? Não era uma ideia que eu tinha há muito tempo, foi coisa que empreendedor de administração faz. Assim. Você olha o mercado, mapeia e vê se faz sentido. A gente esqueceu de alguns detalhes nisso, eu vou explicar o porquê. Porque, no final das contas, como que a gente teve a ideia? A gente estava um dia conversando e a Amazon tinha acabado de comprar Diapers.com por 500 milhões de dólares. A gente parou e falou assim, caralho, 500 milhões de dólares para vender fralda, isso deve ser bom. Na mesma época, a Monax investiu aqui no Brasil na Baby.com.br e pouco tempo depois, o fundo do cara do Skype, eu lembro disso direitinho, investiu na Bebê Store uns 20, 30 milhões de dólares também. A gente conversando, assim, conversa de boteco, na mesa de bar, a gente falou assim, cara, deve ter alguma coisa nesse mercado de bebê, porque para a Amazon comprar diapers por 500 milhões, e aqui no Brasil, e a gente tem que lembrar que isso era 2010, 2011, uma rodada de 20 milhões de dólares no Brasil em 2011 era dinheiro para caralho, assim, era um negócio completamente surreal. A gente foi, como bons administradores que eram, eu estava trabalhando com isso no Buscapé e ele era consultor, a gente foi fazer o nosso dever de casa e fazer análise de mercado. Então, por que esse mercado vale tanto? Qual o potencial de gasto? Como que funciona e tal? Não fizemos um plano de negócio, mas fizemos um bom estudo de mercado para ver se fazia sentido. E, de fato, fazia todo sentido. Mercado de produtos para criança, assim como mercado para pet, são mercados onde quem tem uma criança, quem tem um animal de estimação, o que tem de renda disponível vai colocar ali. Então, de fato, gira muito dinheiro. Só que qual era o problema? A gente estava montando um produto focado no mercado de filho para criança, mercado que é principalmente de mães. Éramos 3 caras quando entrou o sócio técnico, na casa dos 20 e poucos anos de idade, sem filhos. A chance da gente ter alguma conexão real com o mercado era nula. Quem fazia a parte de marketing era eu. Então, eu ia falar com mãe, eu ia atrás dessas mom bloggers e tudo mais, bater papo com elas, conseguia fazer entrevista, conseguia fazer validação do mercado, mas tinha zero conexão com isso. Mas o meu processo de encontrar sócio foi muito mais simples, foi muito mais um amigo com quem eu já queria empreender junto. Sim. Esse amigo, vocês, eu só não sei se minha cabeça foi embora nessa hora, mas vocês estudaram juntos? Não, a gente se conheceu na IESEC. Sim. Fomos da mesma entidade estudantil
na faculdade, ele era de Ribeirão Preto, eu aqui em São Paulo, a gente se conheceu, a gente acabou trabalhando junto na IESEC, na Guatemala, e aí lá a gente ficou mais amigo e tudo mais, e aí nos aproximamos e acabamos decidindo empreender uns 2 anos depois. Isso aí é uma coisa que rola muito, né? A gente encontrar, assim, dentro desse nosso contexto, assim, né? A gente encontrar empreendedores, startups cujos sócios vieram de movimentos empreendedores júnior, etc., que geralmente dentro da faculdade, quando tem essas empresas júniores, enfim, não sei o plural, é onde a galera se encontra e vê que tem uma visão mais ou menos parecida, né? Quer dizer, é um pouco parecido com a história do Kelvin também, né? Ele teve que ir no encontro da turma e lá encontrar alguém, né? Mas isso é uma fita muito engraçada, mano, que, tipo assim, e é um negócio que acho que perdura até hoje, e até é o que reuniu nós três aqui, que eu sempre busquei muita gente também que eu conseguisse dialogar e que eu conseguisse me dar bem, tá ligado? As tretas que aconteceram foram pós isso. Tipo assim, obviamente, depois que você começa a conviver muito com as pessoas, acaba sendo muito difícil. Mas a minha ideia inicial sempre foi assim: tá, esse cara aqui, será que eu consigo trocar uma ideia com ele por mais de 2 horas? Será que a gente consegue se aguentar 2 horas aqui trocando ideia? Então esse era um ponto que eu sempre meio que avaliava, assim, né? Quando na minha primeira experiência, isso foi uma coisa que eu busquei. Porque eu ficava pensando assim, pô, sei lá, né? Vou ter que, tipo, falar com o cara umas coisas meio nada a ver. E às vezes, tipo, sempre a gente tinha um arranca-rabo, assim. Então isso é uma coisa que eu avaliava um pouco, assim, quando eu ia, era uma parada que eu levava em consideração. Acho que no final a gente acaba indo nessa linha de amigos, né? Como o Lúcio até colocou também. Por conta disso, do tipo, putz, esse cara que é um cara que eu vou precisar, né, conversar com ele e tal. Enfim, acho que é um pouco disso, assim, na minha visão foi isso que eu tentei fazer. Mas como eu tava um pouco desesperado, tipo, foi as primeiras pessoas que eu conversei que rolou, assim. Sim, sim. Um virou um grande amigo, é padrinho do meu casamento e tal. A gente conversa até hoje. Outro, eu não sei nem o que acontece na vida dele. Então, tipo assim, Então, brigou no final da empresa e nunca mais voltou a se falar, tá ligado? Não tenho nada, tipo assim, não tenho contato. então, quando eu direcionei essa primeira pergunta, eu fiquei pensando muito assim, bom, como é que a gente consegue fazer quase uma receita de bolo prática, assim, de encontrar um sócio, né? Mas a verdade, na prática, é que quem começa a empreender não é do dia para a noite, assim, tem toda uma coisa que vai se construindo e essa pessoa vai começar a frequentar alguns eventos, vai trocar umas ideias e vai tentar encontrar locais, né? Um bootcamp, um summit, essas coisas que rolam aí na cidade, né? Pelo menos aqui em Floripa, São Paulo. E, e lá ela vai tendo esses encontros. E a partir desses encontros ela vai se sentindo bem, vai vendo que a ideia flui. E um belo dia, né? Senta para tomar uma cerveja e vem, pô, e se a gente trabalhar junto nesse projeto? Vamos tentar, né? Isso é uma coisa que Sim. rola, né? A minha história, ela é um pouco bem diferente da de vocês, porque na história de vocês foram, digamos assim, protagonistas, pessoas que tiveram a ideia, construíram um produto, foram atrás, né? Na minha história, eu caí de paraquedas na vida de alguém que estava lá querendo empreender, né? O diretor da aceleradora, Marcos. Ele estava construindo ali o projeto dele, e no projeto dele, dentre tantas coisas que ele queria oferecer na aceleradora dele, uma delas era um apoio ao ser humano, né? Isso era 2015, e à época existia uma mentalidade muito forte no ecossistema de que coisas do bem-estar ou coisas orientadas a pessoas tinham muito mais a ver com coaching, né? Muito embora já existissem os psicólogos há 100 anos. E aí, nas voltas da vida, um conhecido meu, que também estava ajudando nesse projeto, indicou meu nome, eu conheci o cara, e ele me chamou, então, como para ser um prestador de serviço, né, na aceleradora. E lá comecei o trabalho e tudo mais. Os anos passaram, o trabalho foi acontecendo, fui conseguindo ser um psicólogo dentro de uma aceleradora, ajudando os empreendedores. E aí, um belo dia, em função da caminhada, dos resultados, da cultura, da integração, fui convidado, então, a ser sócio, né?
No meu caso, então, foi assim, um prestador de serviço que a convivência foi batendo, que o resultado foi acontecendo e uma hora recebeu o convite, né? Que também é uma coisa que pode acontecer, né, com um empreendedor. Ele Sim, começa um projeto, não acha ninguém, mas ele tem alguns prestadores de serviços que vão dando certo, né? e eu acho que esse é um caminho, esse é até um caminho, se rolar, se você tiver a grana para bancar um prestador de serviço, eu acho que esse é um caminho bem interessante, porque exatamente esse fit cultural, esse fit meio que quase ali de amizade, assim, inicial, é uma coisa que você vai testando na prática, né? Você vai tendo na prática, e se for um prestador é muito mais fácil de demitir do que um sócio que é seu amigo, né? Tipo assim, É, pô, tretei com o meu sócio que tem 30% da empresa, tá ligado? Como é que eu demito esse cara? Como é que eu vou chegar e falar pra ele assim, ou então vaza, tá ligado? Pô, é isso, né? Então é meio que, com prestador de serviço, pelo menos você consegue ir testando, pô, tá dando certo e tal, chamar para uma sociedade, conversar e tal. Então é uma coisa que. E até mesmo para quem, no caso de quem vai chamar, ou para quem vai ser chamado, né? Eu também acho que essa é uma opção. Atualmente eu estou numa posição parecida com a do Hugo. Então, que eu fui chamado como professor de serviço, comecei a fazer os trabalhos e daí rolou de veio a calhar de conseguir também uma sociedade. Então, eu acho bom também, é. acho interessante. Isso tudo que a gente falou, assim, mostra que tem um pensamento central que é essa coisa da convivência, né? Que aí até me leva ao aprofundamento, então, né? A gente estava falando até agora sobre sócios fantásticos e onde habitam, né? Como é que a gente alcança essas criaturas? E aí tem 3 histórias de 3 contingências de acasos que foram acontecendo. Mas beleza, uma vez que encontrou, fez a proposta, quer trabalhar comigo, vamos junto, a convivência ela, né, começa então a fazer sua parte. Existe um perfil de sócio para convivência, ou seja, falando melhor, o sócio ele tem que ser complementar, ele tem que ser igual, ele tem que ser diferente. Os opostos se Cara, atraem. Isso é uma regra. Vamos por aí nessas provocações. eu acho que um bom sócio, ele tem que ser complementar nas hard skills. Eu acho que não faz o menor sentido dois caras a não ser que seja uma consultoria de comercial, não faz o menor sentido dois caras de comercial abrirem uma startup junto, porque Uhum, a sobreposição de habilidades é muito grande. Mas uhum. se a gente está falando de cultura, de valores, de forma de trabalho, do que você valoriza no dia a dia, opostos dois amigos que são completamente opostos em valores, na forma de ser, na forma de trabalhar, que decidem empreender juntos, é só pedir para acabar a amizade em 6 meses ou menos. Porque, Mas mas, o meu questionamento é por que você tem um amigo assim, mano? Tipo, tá ligado? Tipo, por que você tem um amigo que você não se dá bem, tá ligado? não, você pode se dar super bem com a pessoa, mas o estilo de trabalho é diferente. Imagina que eu sou a Sim, pessoa que gosta de pegar, sentar e começar a trabalhar às 7 horas da manhã. Você é a pessoa que acorda, vai para academia e chega no escritório depois do almoço. Cara, a gente trabalhar junto, a chance de dar bosta é gigantesca, porque a diferença de horário, a diferença de ritmo de trabalho e tudo mais vai sacrificar. Assim, não estou falando que tem que ser dois workaholics que trabalham das 7 da manhã às 11 da noite trabalhando junto, ou dois batedores de cartão. Mas tem que ter um balanço, um ponto, tem que ter vários pontos em comum. Assim. Seu sócio tem que ser sim. uma pessoa. É bem o que o Kelvin estava falando. Assim. Eu consigo sentar e conversar e trabalhar com essa pessoa por 2, 3, 4 horas todo dia. Eu vi isso uma vez falando sobre relacionamento. Assim. Você tem que escolher para se casar alguém com quem você faria uma viagem de ônibus de 3 dias. Hum. E sócio é essa, assim. Você toparia passar 3 dias fechado num ônibus com essa pessoa? Mas isso Ah, aí, eu acho interessante essas metáforas assim, mas isso é complicado, né? Porque muitas vezes, em função dos 3 dias infernais de um ônibus que foi superado, é que se constrói um relacionamento, entende? Às vezes a gente coloca as coisas desse ponto de vista, né? Não, peraí, tem um anterior, né? Não, aqui eu entendi que tá tudo certo, tá tudo ajeitado, e agora a gente vai viajar 3 dias e vai ser tudo na paz.
Quando muitas vezes é por ter sobrevivido os 3 dias que a coisa tem chances de ir para frente, né? E eu lembro das vivências da aceleradora e tudo mais, que os sócios, quando eles se encontram, quando acontece o acaso deles trabalharem juntos, as primeiras conversas, elas sempre são direcionadas ao grandioso futuro, né? Não, olha, o projeto é esse, vamos fazer isso, e, cara, se tudo der certo, vai ser assim, assim, assado. Mas nunca tem aquela conversa sobre essas coisas básicas e mínimas, assim, né? Como é que tu trabalha? Como é que tu recebe feedback? Como é que não recebe? E aí uma coisa que a gente fazia bastante no acelerador, que eu fazia dentro da minha área de atuação, era tentar fazer um alinhamento de almas, assim, falando das práticas cotidianas, falando dos hábitos, falando das visões, tentando, né, colocar, escrever, instrumentalizar quase, né? Como é que funciona a nossa convivência? Isso é uma coisa que poucos fazem, né? Tem que ter maturidade, né? Tem que ter vivência. Mas aí que tá, assim, eu concordo com o Lúcio quando ele fala da questão, né, dos hard skills, pô, ter 2 caras comerciais é ruim, mas muito menos pela questão do negócio em si, mas muito mais porque aumenta a chance de dar problema, tá ligado? Porque, tipo assim, se você tem 2 caras comerciais e o cara faz um tipo de venda e o outro faz um outro tipo de venda, e, enfim, eles acabam meio que naturalmente competindo entre si e podem dar conflitos em relação a isso daí, né? Que é a questão prática do trabalho em si. E daí o ponto que o Hugo colocou é fundamental, cara, que é uma coisa que eu fui aprender. Olha, eu tô aqui há mais de um pouco mais de 8 anos agora de terapia, que eu fui começar a compreender, tipo, há não muito tempo atrás, assim, uns 2, 3 anos atrás, que é a questão da construção do relacionamento e como a construção do relacionamento também se dá pelo dia a dia, pelas coisas que não é só o futuro, o amor perfeito, né? Na questão do amor romântico, mas também da questão da sociedade, ou da sociedade da empresa, que é tipo, putz, nós vamos fazer IPO e vamos vender e vamos sei lá o quê, pá, não sei lá. Porque no final todo mundo, né, que tá nesse caminho meio que tá buscando alguma coisa parecida, assim, tipo uma redenção, seja financeira, ou seja meio que, pô, porque eu não quero seguir numa empresa socialmente escrota, né? Então você meio que, tipo, você também empreende por conta desses motivos. E daí então o futuro é muito bonito, né? O futuro, o pitch do CEO de startup é sempre bonito, mano. Você fala, caralho, que da hora e tal. Só que a construção do dia a dia é uma coisa que pega. Então, assim, para mim, de novo, quando no Scribe, como exemplo, a gente empreendia juntos e a gente morava juntos, cara. Então era uma convivência cabulosa, frenética, frita, 24 horas por dia, literal, assim, tipo, eu acordava, olhava pro meu sócio, mano, ia dormir, meu sócio tava lá da cama do lado, tá ligado? Então, tipo, era inevitável, cara, porque daí a toalha na mesa, a toalha molhada na cama e o pop-up que não funcionava, o layout que tava meio torto, tudo virava discussão, tá ligado? Porque porque tudo misturava, era muito difícil, cara, era muito difícil, né? Então, pra gente era muito, muito, muito complicado, assim, ficou muito saturada a questão da convivência também. Então, mas daí, de novo, isso entrava no ponto que o Lúcio falou, tipo assim, pô, uma estrutura de trabalho, como vai ficar, e uma coisa que eu comecei, hoje em dia eu tenho uma noção também melhor, é a questão de, nossa, vocês ouviram a buzina aí? Acidente aqui do lado de casa. Uma coisa que eu acho que eu cada vez entendo um pouco mais é a questão de compreensão também, manja? Então, você também entender, às vezes, o motivo do cara. Eu já tive muitas brigas, cara, porque eu meio que era muito esquentado, então, tipo, atravessava e gritava e xingava, e falava, pô, você não trabalha, você não faz os negócios. E às vezes era uma questão de momento, o cara estava passando por uma dificuldade, ou até mesmo o cara nem tinha se tocado da urgência que o negócio poderia ter. E que para mim era tudo urgente, para mim era tudo para ontem, eu queria fazer um negócio muito rápido, etc e tal. Enfim, daí tudo vai acumulando, né, cara? Eu acho que é complexo. E a questão de complementar habilidades, eu acho que, cara, não é fundamental, mas se você tiver a possibilidade de escolher pelas hard skills, assim, ter um dev, ter um designer, ter alguém que tem uma habilidade complementar é importante, sabe? Para você conseguir tirar um MVP do papel, assim, fazer o carro andar primeiro, é importante.
Então, qual que eu devo olhar primeiro? A hard skill ou se eu vou me dar bem com o cara? É tipo meio que a combinação dos dois, assim, saber que você vai ter que ser bastante tolerante na construção do caminho ali, né? Uma coisa que eu... Bom, lembrando, né? Sou um psicólogo falando de sociedades de empreendedorismo, né? Então, minha opinião vai sempre se aprofundar num certo viés, né? Mas uma coisa que eu acabei percebendo nos anos de prática, assim, é que a experiência de empreender, a experiência de ter um sócio, é também uma experiência de olhar para si mesmo, de se reconhecer, e às vezes de uma forma muito ruim, né? Às vezes a gente está puto com algumas coisas no outro que dizem mais respeito a nós, né? Fico pensando quando o Kelvin dizia assim, era estourado e xingava. É porque antes ele também devia ter uma cobrança, uma autocobrança gigantesca, assim, né? Então o negócio ele transborda, né? Sai de mim, vai para o outro. E aí que eu fui começando a sacar nos primeiros anos ali de aceleração que a psicologia podia ajudar nesse sentido, sabe? De mostrar para o empreendedor um pouco desse... Eu não gosto da palavra autoconhecimento, que tem tom de autoajuda, mas a psicologia ajudava o empreendedor a se advertir um pouco das suas próprias falhas, das suas projeções. Ter consciência, né? Eu acho que é um negócio de ter, não pode ser na questão do autoconhecimento, de ter consciência sobre quem você é. E essa é uma parada que você falou, cara. Que é assim, eu, em particular, que é o fato de, pô, eu estourava pra caralho porque eu tinha como, assim, é aquele negócio que a gente tem, e que até, fazendo aí de novo o recorte pro podcast do Startup da Real, né? Eu acho que querer dar certo, eu sou muito velho, e antes dos 30 eu tenho que fazer alguma coisa virar, tá ligado? E daí, tipo, a empresa tem que virar, e não sei o quê. E cara, porra, né? Eu tive né, na minha família, meu pai é um empreendedor, ele teve diversas empresas e diversas empresas faliram. Então, porra, para mim também era simbólico não conseguir fazer uma parada dar certa, né? Então, daí, e eu, cara, é assim, e daí eu também, tipo, nessa época eu era muito workaholic, assim, trampava fácil, 14 horas por dia, assim, tranquilo. Então era tipo assim, exato, o normal era isso. Então ninguém que não fizesse isso daí, tipo, eu ficava, não, mano, esse cara é vagabundo, esse cara não quer fazer o negócio virar mesmo, tá ligado? Você entra nessa pira assim também, né? Tipo, o empreendedor de 20 aos 30 parece, o empreendedor e empreendedora nessa faixa é um pouco assim, né? É muita energia, é muita vontade de fazer acontecer, e aí acontece uma certa arrogância. Acontece uma certa arrogância indireta, eu diria assim, que a pessoa não escuta e não percebe, não porque não consegue, mas porque não dá. Tipo, cara, eu tenho energia para fazer acontecer, se não está acontecendo, é porque eu não estou dando energia. E essa é um pouco a lógica cruel do empreendedorismo, às vezes, né? Então, total. E que tem essa dinâmica, né? Do tipo assim, não virou porque você não trampou, não virou porque você não acordou mais cedo e não fez o negócio, não virou porque você não terminou aquela linha de código. E outra parada que fica muito na nossa cabeça é, não, quando lançar aquela feature, porra, daí já era. Pô, lançou aquela feature. E, tipo, é sempre a próxima feature, né? Quando a gente Cara, quando a gente fechar a próxima rodada, quando a próxima feature for pro ar, quando isso aqui estiver funcionando, quando a gente abrir a cidade tal, tem sempre tem sempre um próximo ponto que é aquele momento onde, não, daqui para frente a vida tá fácil. E também tem uma outra ilusão que é bem interessante, que é a próxima feature, etc. Mas eu já vi muito empreendedor e empreendedora falando assim, por que eu não comuniquei direito? Né? Porque eu não fui claro, porque eu não soube me colocar. Sempre direcionando uma responsabilidade, e às vezes o complicado é perceber que, bom, na verdade, esse teu sócio, essa tua sócia, não é que tu não comunicou direito, é que para ele não fazia sentido mesmo, entendeu? A inevitável diferença, né? E isso é o ponto-chave das relações societárias. Uma hora tem um encontro com a diferença. E se tu não tem a maturidade, a vivência, tu vai ver no outro alguma coisa, vai criar uma paranoia, vai achar que o outro quer te foder ou qualquer coisa assim.
Às vezes ele quer, mas na grande maioria das vezes, como psicólogo já viu isso bastante, é coisa da sua cabeça, né? Então, eu acho que até vem uma ideia aqui nessa associação livre, é que uma relação societária, pelo menos assim, a nível de startups que está começando e criando, tem a ver também um pouco com certas concessões, assim, né? Ou saber negociar. Não dá para falar sobre corporação, né? Que aí o bicho pega, mas de startup tem um pouco disso. Ou vocês concordam, discordam? Total. Mas exatamente esse é o ponto, né, cara? Que é tipo assim, saber negociar. É onde eu vou me impor, o que é importante para eu me impor e o que não é tão importante assim que eu dá para dar uma cedida no que vai rolar. Então, assim, acho que o que acabou, de novo, no meu caso acontecendo, cara, foi em 2013 para 2014. Então a gente estava foi naquele fervor político lá, né? Que deu origem a tudo que a gente está vivendo. Então, e começou a surgir isso. Esse era um tema importante, por exemplo, para mim, entendeu? Quando eu vi que um dos sócios, tinha uma tendência política ali, que eu falava, Aparecia no isso aqui vai escritório ser... sempre de camisa da seleção. Exatamente. O cara aparecia com a camisa da seleção e eu ficava tipo, caralho, mano, puta, isso aqui é uma coisa que me incomoda, sabe? Do tipo assim. E não é que me incomoda no sentido assim, do tipo, exatamente esse é um ponto, sabe? Que o Hugo tá falando, pô, esse cara vai me passar para trás. E porque eu ficava pensando assim, pô, se o cara tem essa moral meio distorcida, tá ligado? Né? Tipo assim, pô, como que ele vai agir no privado? Se a moral do cara é um pouco blurred, assim, mas é uma coisa meio nebulosa. Então eu ficava meio que, tipo assim, com o pé atrás. Tipo, pá. E assim, é engraçado, né, cara? Esse negócio que o Hugo falou de desconfiar, e são coisas da sua cabeça, é aquele negócio que pro paranoico, né? Então, para quem tem aquelas paranoia, nada pior do que a confirmação da paranoia, porque toda paranoia fica validada, né? Tipo Dali pra frente, sua teoria da conspiração mais louca tá certa, porque exatamente. Você tá certo. Exatamente, porque se uma das teorias suas se comprova, todas as outras você fala, pô, tá todo mundo querendo me fuder. Então eu acho muito engraçado isso, assim, porque para mim esse viés político existiu, mano. Existiu e até hoje eu acho que é um pouco forte. Assim, menos do que daquele negócio, né? Mas até já no LinkedIn, uma vez eu meti essa provocação lá no LinkedIn, lá do tipo, pô, e aí, você faria negócios com bolsonaristas, né? Então, tipo, para dar nome aos bois, sem trocadilho, metafórico mesmo, mas tipo assim, putz, você faria isso daí, né? Então, putz, cara, é um negócio que sempre rola aquele negócio, putz, será que eu faria? Será que eu não faria? Hoje em dia eu não sei se negócios eu deixaria de fazer, talvez faria, né? Eu acho que hoje eu já faço de alguma maneira, porém, um sócio, velho, puta, cara, eu tenho um pouco de um receio, assim, essa é muito a minha posição, assim, um cara que eu tenho que conviver diariamente, um cara que eu tenho que olhar na cara todos os dias, que eu tenho que conviver, e isso me perturbou lá atrás, assim, isso é uma coisa que me perturbou. As confirmações de todas as minhas desconfianças vieram depois, né, e por isso que eu fico brincando na questão da paranoia, porque daí tudo ficou tipo, caralho, agora, né, meio que eu fui dominado, assim, no início com isso daí, e depois eu fui aprendendo, cara, fui aprendendo. Sim. Mas isso, então, isso que eu ia falar, assim, cara, fazer negócio com Minion a gente faz, assim. Isso foi um ponto que me incomodou, acho que desde o momento que eu entrei na faculdade. Porque, afinal das contas, eu sou de uma família de esquerda, eu sou de esquerda, sou filiado em partido político de esquerda e tudo mais. E eu entrei em administração numa faculdade extremamente coxa, onde eu ser levemente de centro-esquerda, e Kelvin me conhece da época da faculdade, na época da faculdade eu era uma pessoa extremamente moderada nas minhas opiniões. E eu descobri que por ser extremamente moderado de esquerda na faculdade, eu já era o comunista da faculdade, assim, defendendo Meirelles do Banco Central, falando que eu era no máximo desenvolvimentista. E isso era um absurdo. Então, assim, eu aprendi a dar um tone down nas discussões políticas no dia a dia profissionalmente, porque você chega num ponto que não dá. Mas ter um sócio com uma visão política extremamente discrepante é quase que a mesma coisa de perguntar: você namoraria alguém que votou no Bolsonaro? Então.
Eu acho complicado. Eu realmente acho que a gente fala um pouco, entra num campo talvez moral, assim. E acho que aí é difícil, entendeu? Acho que daí é difícil. Sobre isso, assim, o que eu penso, eu concordo no sentido de que talvez existam alguns pontos aí que são inegociáveis, né, para uma boa convivência, de fato. Mas tem algumas diferenças, né, que também dá para... Tem algumas diferenças que a gente não sustenta, tem algumas diferenças que a gente sustenta, né? E aí, nesse sentido, fico pensando muito que, tentando até endereçar, assim, a pergunta inicial para os ouvintes, é que conviver com um sócio, me veio à cabeça a ideia do vesting, né? O vesting é aquele documento, aquele período, aquele processo que a gente se conhece, que a gente vê a capacidade de entrega, que a gente conhece a cultura, as visões. Então, escolher um sócio, conviver com um sócio, é tentar compreender se aquela pessoa mostra elementos que me permitam confiar nela, que me permitam ter um laço com ela, né? Nesse sentido. E aí, aproveitando esse gancho, queria perguntar para vocês também, para a gente falar aqui, que coisas vocês já fizeram para manutenção desse relacionamento? Porque a gente está falando muito aqui, assim, quanto mais a gente conhece, né, a viagem de ônibus, né? Os dias estão passando e a gente está ali sentado lado a lado no ônibus, né? Mas o que dá para fazer? Dicas objetivas e assertivas, assim, o que dá para fazer para manutenção dessa relação? Cara, eu acho que tem duas coisas diferentes, que aí, pensando no relacionamento com o sócio, é você pensar no relacionamento profissional que você tem com essa pessoa, como vai ser o dia a dia de negócio, como vão ser tomadas as decisões e tudo mais, que aí é ter um cronograma claro de reuniões, pelo menos o que funcionava para mim era isso, assim, ter reuniões claras, periódicas, pode ser semanal, pode ser um daily, pode ser a cada 2 semanas, mas ter reuniões claras para falar de trabalho, mas também tem que ter algum tipo de atividade societária, porque assim, happy hour de trabalho é trabalho, Startup da Real fala muito isso, e é fato, mas tem que ter eventos sociais para integração, onde vai se falar de trabalho, porque quando você está com o pessoal do trabalho tomando cerveja, você vai falar do trabalho, mas onde o clima seja um pouco mais desarmado, onde você consiga desenvolver uma relação mais próxima com seu sócio, com seus colegas de trabalho e tudo mais, porque isso é importante. No final das contas, são esses momentos onde, até pegando o que o Kelvin estava falando, assim, você não sabe no dia a dia se a pessoa está com problema no relacionamento, está com problema em casa, está com problema com a família, se o pai está doente, se a pessoa está doente e tudo mais. Esses momentos são bons momentos para você fazer esse check mesmo, falar assim, cara, Kelvin, como é que você tá? Como é que você tá na vida pessoal? Assim, você tá bem? Como é que tá seu casamento? Como é que tá indo? Bater um papo sobre vida para as pessoas se conhecerem. Porque já trabalhei com gente, aí não era meu sócio, mas tipo colega de trabalho, que a gente era super amigo, a gente era super brother de trabalho, de modo geral, mas eu não fazia a menor ideia do que os pais dele faziam da vida, da criação, de como tinha sido a vida dele. Conforme você vai conhecendo, isso vai estreitando, vai ficando muito mais fácil lidar com a pessoa dali em diante, né? Uhum. Uma coisa que eu costumo fazer muito, cara, e é isso uma coisa que eu aprendi aos trancos e barrancos, aí, a duras penas, né? É setar um marco zero, assim, sabe? Então, na primeira reunião que eu faço, a primeira coisa que eu digo, eu sempre falo para a pessoa o seguinte: a nossa relação é uma relação de trabalho, né? Então, a gente está trabalhando juntos. Qualquer crítica que eu fizer ao seu trabalho é sobre o trabalho, eu não estou criticando você. Eu falo exatamente essa frase, mano, porque eu decorei ela, porque ela me ajudou a entender sobre quando as pessoas estão falando do meu trabalho e quando eu estou falando do trabalho da pessoa, né? Então eu falo assim, olha, eu estou falando do seu trabalho, então se eu criticar o seu trabalho, eu estou criticando o seu trabalho, eu estou criticando você. E eu só estou criticando é que eu acho que existe uma possibilidade de melhoria ou de mudança, ou de alguma maneira que eu queria construir junto com você, essa melhoria e essa mudança. Então, essa é a primeira coisa que eu faço, é setar esse grau de zero, assim, tipo, marco zero. O que eu faço? É isso, então a gente tem essa relação de trabalho, tá? O segundo ponto que eu deixo muito claro é que se a gente vai ser sócio daqui para frente, é importante que a gente compartilhe coisas
pessoais, porque eu preciso entender como que está a construção da sua vida e as coisas que você está fazendo de maneira... Você não precisa compartilhar tudo, obviamente, mas eu faço o esforço de compartilhar com as pessoas. Então, se eu não estou bem, por exemplo, né, meu pai ele tem uma doença, ele tem Alzheimer, e quando meu pai tem algum problema, eu não fico bem com isso, eu falo com o meu sócio. Tipo, olha, aconteceu tal coisa, cara, eu não estou muito bem hoje, né? Então não vai rolar tanto assim. Eu acho que isso são coisas importantes. Acho que essas duas coisas que eu coloco que são importantes, separar muito o que é do trabalho do que é a pessoa, né? Isso é uma coisa que eu acho fundamental para o negócio rolar. E separar e fazer isso. E você mostrar um pouco da sua vulnerabilidade pessoal para outra pessoa. Porque eu não ter esse contexto já me prejudicou. E eu entendi isso, entendeu? Que era tipo assim, porra, você deixou de fazer tal coisa, por exemplo, ou você fez tal coisa e tá ruim. E a pessoa vem e me dá uma resposta atravessada. Mano, daí isso é o início de um ruído muito grande. E é aquele negócio, o cara terminou um relacionamento, o pai tá internado, a mãe tá doente, o filho tá doente, né? Alguma coisa tá acontecendo, né? Então isso é uma coisa que é importante, assim. E tem acho que esses são os pontos, na verdade, principais. Assim, eu ia falar mais uma outra coisa, mas acho que é muito prático, esse negócio que o Lúcio falou. Tipo, fazer uma reunião, a gente tem pelo menos uma reunião semanal, onde fala-se das coisas de trabalho, né? E um evento quinzenal, onde a gente pode trocar coisas pessoais mais à vontade, um pouco mais descontraído e tal. E outra coisa que eu vejo bastante, assim, talvez ter de 6 meses ou anual. Aquilo que a gente chama de planejamento estratégico é também um momento onde todo mundo pode colocar as ideias sem preconceito, de uma forma exagerada, sem medo, assim. Eu acho que isso, além das reuniões dailies, weeklies, onde a gente fala de tática, de ação, né, ter 2 vezes por ano um encontro com esses sócios onde todo mundo viaja e coloca, né, os desejos, as vontades para fora e troca tranquilamente, né? Acho que isso é fundamental. Mas também uma outra dica que eu dou, não riam, mas é fazer terapia, né, cara? Porque fazer terapia ou fazer análise, mas por quê, né? Porque eu sou psicólogo e é bom? Não, não é só por isso. Mas é porque... Você jura que você não está mandando as pessoas fazerem análise para você ganhar dinheiro? Esse link não, aqui não. para sua agenda é só... Não, vocês Arrasta estão... para cima. Não, mas o ponto que eu queria chegar é o seguinte: muitas vezes os desencontros nos debates, né, acontecem em função de um certo ego exacerbado, narcisismo, né? Ao longo aí das falas do Lúcio e o Kelvin, vocês dois trouxeram coisas que eu ouvi, não pude deixar de ouvir, né? Que às vezes eu recebia uma coisa meio atravessada, às vezes eu cobrava demais. Tem a ver com isso também, né? Eu acho que o empreendedor e a empreendedora que também faz um... Não, veja bem, né? Não é ir à terapia para dar mais sentido ao que pensa, né? Que isso vai na lógica do paranoico, mas é para desbastar um pouco a pedra bruta, assim, vamos dizer, né? Para tirar os excessos, porque tu vai começar a empreender, tu tá trazendo uma carga, os aprendizados, os valores da tua vida, né? Fazer terapia é um pouco saber separar as coisas. Então, por mais engraçado que seja, essa é uma dica que eu dou, assim, empreendedor, ele é bom ele fazer uma terapia, né? É bom ele, Faz muita diferença, cara. Eu acho que né? assim, do primeiro negócio que eu tive até aqui, a carga de sofrimento e uma outra coisa que traz uma coisa muito interessante, faz com que os conflitos, faz com que você, não fuja dos conflitos, que são 100% necessários para empreender. 2, faz com que os conflitos sejam construtivos. O que eu acho uma coisa que eu aprendi com a terapia e conseguir trazer isso para o mundo do empreendedorismo, assim. Nossa, eu odeio falar o mundo do empreendedorismo, eu me sinto muito coxinha. Mas que eu trouxe para conseguir empreender, né? É o fato de não fugir dos conflitos, saber que os conflitos são extremamente importantes, que essa dialética das ideias, de ter isso daí é importante, e de uma maneira construtiva. Então, assim, o conflito ele vai existir, ele tem que existir para construir de alguma maneira,
Isso tem que ser construtivo, tem que ser uma parada que você vai sair desse conflito com algo para você realizar, entendeu? E você só consegue fazer isso de uma maneira que não seja violenta e que não seja de uma maneira muito... Daí você tem que tirar, exatamente o que você falou, não pode ser narcísico, você tem que tirar um pouco o seu ego, você tem que olhar o ponto de vista do outro, daí você tem que conhecer a vida pessoal do outro. Todo esse negócio, toda essa conexão que a gente está fazendo, exatamente meio que vai rolando dessa maneira aí. Eu concordo 100%. Então, no final, conviver com sócio também é isso, né? É saber navegar o conflito. E quando as partes já não sabem mais navegar, é aí que uma sociedade se desfaz, né? E tem uma coisa instalada na cultura, assim, que parece que as novas gerações ultimamente têm um certo medo do conflito, assim, não, é exatamente a partir do conflito que a gente se forma, né? Socialmente e profissionalmente. Então, saber navegar o conflito é também saber conviver e tudo mais, né? Mas assim, enfim, senhores, já foram 50 minutos voando. E nesse sentido, eu queria convidá-los aí para a gente fazer um fechamento. E aí fica a pergunta, né? Que lições ficaram, né? Porque a gente ainda está andando nas nossas carreiras, nas nossas vidas, mas até aqui, que lições ficaram, né? Cara, eu acho que o primeiro ponto principal para montar uma sociedade que funcione, e sociedade entendendo como relacionamento mesmo, montar uma empresa que funcione, você ter uma boa relação com seus sócios, é alinhamento de valor e transparência. É o que o Kelvin estava falando, assim, cara, você tem que... Conflito é bom, você não tem que evitar conflito, você tem que saber, obviamente, como lidar com isso, né? Ficar procurando conflito à toa, mas é saber como lidar com situações tensas como adulto mesmo. Isso só vem com experiência, isso só vem com tempo, com prática, com tempo de disposição ao negócio. Não tem como você imaginar que alguém que está empreendendo ou entrando num relacionamento que seja aos 20 anos de idade vai saber lidar com todos os problemas que vêm disso. Mas eu acho que para mim a principal lição é encontrar sócios com quem você consiga se alinhar, com quem você consiga lidar nos altos e baixos e que você consiga sentar para conversar de forma tranquila. E os dois têm que estar... Os dois, né? Independente do número de sócios que sejam, porque no final das contas você vai ter mais do que 2 sócios numa empresa, né? Uma startup geralmente vai ter 3, 4 fundadores. Então, tem que ser um pessoal com quem você tem liberdade para falar e com quem você se sinta à vontade. E isso não é um negócio que nasce junto com a empresa. Isso também é construído. Esse relacionamento entre os sócios, a capacidade de trabalhar junto, de desenvolver o relacionamento é tão ou mais importante que a capacidade do time de desenvolver o produto. Porque o produto você consegue acelerar, mas o relacionamento entre sócios, o relacionamento entre o time é algo que vai ser criado com o tempo e não tem como acelerar esse relacionamento. Pegando a metáfora do ônibus, não adianta nada você pegar seus sócios e falar assim, beleza, vamos fundar uma startup nós 3 para a gente fundar a startup e vamos pegar o ônibus São Paulo-Fortaleza. 3 dias dentro do busão para ver se a gente fica brother quando chegar lá. Talvez ninguém chegue vivo lá, ou talvez chegue só vivo lá, tá ligado? Já ouvi falar que tem uma empresa de cerveja famosíssima no Brasil que faz seleção de fornecedor desse jeito. E muda o microfone para não dar mais, para não falar mais nada. A gente vai precisar de patrocínio em algum momento, eu prefiro não falar mais. Vamos editar isso depois. E tu, cara, eu acho que é assim, foi o que o Luiz falou, eu acho que a minha dica, apesar de não ter uma receita de bolo, eu comecei falando isso, né? Eu acho que a minha dica ficaria, procure pessoas que têm habilidades complementares às suas em hard skills. Procure pessoas que você consiga conviver bem. Saiba que isso vai ser, por melhor que você tenha de vida valores intrínsecos e positivos sobre você, né, que vocês dividam isso, saiba que vai existir conflitos, não fuja dos conflitos, saiba tirar o melhor dos conflitos, não caça conflito, que é uma coisa que o Lúcio falou, que acho que às vezes a pessoa fica meio nessa vibe de caçar um conflito, porque o conflito é positivo, então deixa eu criar um. Não é isso, né, que eu quero dizer aqui com isso. É aquela coisa que você tem que estar sempre fora da sua zona de conforto, né?
Exato. Então, assim, o ponto é que, putz, você vai existir e vai rolar, mas acho que esses são os pontos principais. E depois dessa questão mais, vamos dizer assim, subjetiva de tudo isso, transforme isso em coisas objetivas. Reuniões, a questão de você ativamente falar sobre as suas fragilidades pessoais com as pessoas e dividir isso. Isso faz muita diferença porque a pessoa conhece um pouco da sua trajetória, conhece das suas coisas. Também não significa que você vai ser um livro aberto, cara. Tipo assim, falar de tudo e tal. Não, é só porque é importante. O seu sócio está ali e vocês estão construindo algo juntos, que é uma empresa que tem um objetivo, né? Então, é legal você poder conversar e ter um lugar onde você vai conseguir se apoiar ali de alguma maneira e vai rolar. Então, acho que assim, eu passaria nesses pontos mais subjetivos e seria para o objetivo e para deixar. E, cara, um ponto que eu acho que eu poderia reforçar para todo mundo é exatamente esse. Quando alguém critica o seu trabalho não é você. E quando você critica alguém, saiba que você tem que criticar o trabalho da pessoa e não a pessoa. Não adianta você criticar a pessoa, né? Então, você, tipo assim, é legal que quando você vai criticar o trabalho de alguém, você está falando do trabalho da pessoa. Então, isso daqui, esse trabalho não está bem feito, né? Não extrapolar para você é alguma coisa, ou você sei lá o quê, porque eu acho que os arranca-rabos saem muito disso também, assim. Esse é um ponto interessante. Boa. E do meu lado, a dica que eu dou, assim, é aprenda a se escutar, aprenda a escutar o outro, aprenda a escutar a sua cultura, né, e compreender o que está rolando ali. E dê tempo ao tempo, muitas vezes isso é necessário. O Lúcio falou um negócio agora que eu achei maravilhoso, assim, não tem como acelerar relações, né? Muito embora, ironicamente, Lúcio e eu tenhamos trabalhado, quer dizer, eu trabalhei, o Lili ainda trabalha em aceleradora, a gente acelera um monte de coisa, mas a gente tem consciência de que uma relação, ela não se acelera, né? Então, quem está ouvindo aí, procurando algum tipo de iluminação na fala desses três malucos aqui, saiba que certas coisas levam tempo, aprendizado, maturidade, né? A gente pode fazer umas brusinhas com essa frase. Essa frase é da hora, cara. Eu gostaria. Eu usaria uma brusinha com essa frase aí. Relação não se acelera. É legal, cara. Como bons empreendedores, a gente já tem que patentear a parada, né? A gente tem saído aqui com a lojinha de camiseta. Não, mas eu já vou mandar ele no Twitter, o @brusinhas, e falar, se liga nesse podcast e nessa frase aqui. Acho que dá uma parceria legal. A gente faz um revenue share ali. Manda ver. Muito bom. Eu tava pensando Senhores, que ia fazer as nossas camisetas, na real, era a veste esquerda, mas pode ser a brusinhas também. Boa. Senhores, como mestre de cerimônias do projeto piloto aí do Afundadores, eu declaro então esse podcast encerrado. Agradeço aí, Lúcio, Kelvin. Foi uma jornada interessante e passou voando. Sim. E para quem está nos ouvindo aí, muito obrigado, né, por ter acompanhado até aqui. Esse foi o Afundadores, podcast que não vai te deixar rico, mas vai te ajudar a sofrer um pouco menos nessa jornada. E a gente se vê na próxima. Um abraço, até lá. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Falou.